dizer o seguinte: a reforma política, e a reforma eleitoral em especial, tem sido uma especialidade brasileira desde a Constituição de 1824. Quando adotamos a Constituição de 24, uma Constituição profundamente revolucionária para a época, o Brasil teve o privilégio de desenvolver o seu sistema político e democrático ao mesmo tempo que a Inglaterra e todos os países desenvolvidos. Portanto, aqui nós temos know-how suficiente para fazer a engenharia e a reengenharia do nosso próprio sistema político. Dizia eu que desde 1824 vimos fazendo repetidas reformas eleitorais, sempre buscando conciliar dois ou três objetivos difíceis, mas que, entre os quais ressalto, em primeiro lugar, a questão da representação. 1824 abriu de maneira muito ampla a perspectiva de participação política da população. E passamos todo o século XIX restringindo-a, tornando menos participativo o sistema político. E o sistema eleitoral jogou um papel grande dentro disso, tanto pelas regras eleitorais propriamente ditas, como pelas restrições à entrada. Por exemplo, no século XIX, os critérios de renda, depois critérios disfarçadamente de raça, de gênero e, mais tarde, de educação, de alfabetização. De 1824 a 1985, passamos um largo percurso até que adotássemos, de fato, o sufrágio universal, que era o segundo grande objetivo desde 1824. Preciso não esquecer o seguinte: a vinda da família real para o Brasil, a abertura dos portos, trouxe também, com a exclusividade que teve que ser concedida à Inglaterra, toda uma massa de comerciantes que veio para cá jovem e imbuída das ideias de Adam Smith. Portanto, o Brasil da corte real, o Brasil do império, nasce liberal também. Essa é a ideologia mais antiga que existe no país. É o liberalismo de Adam Smith. E liberalismo que também influenciou toda a ambição política de criar uma cidadania participativa, de poder nas mãos do eleitor, e finalmente uma preocupação constante todo esse período, que é a defesa e a representação das minorias. Isso é muito mal entendido na discussão política brasileira. Minoria no Brasil sempre significou segmentos de elite que são deixados de fora do debate político. Não existe essa concepção de minorias como a temos hoje. Mas a questão das minorias políticas, sempre foi crucial. Isso tornou, obviamente, muito mais crucial, como todos sabem, durante a chamada República Velha, de 1891 até 1930. Quando, então, foi utilizada toda uma tecnologia, digamos assim, constitucional, eleitoral, regras, que efetivamente expulsaram a oposição para as poucas grandes cidades que existiam durante o período. O desenlace, todos sabem. Tivemos a Revolução de 1930, onde um dos pontos centrais era precisamente esse: sufrágio universal, voto secreto, justiça eleitoral, eleições limpas, fim à corrupção e, de quebra, o voto feminino. Vejam, aí começa a se ampliar a noção de minoria, embora mulheres sejam sempre demograficamente uma maioria. De qualquer sorte, já começa, em 1932, no Código de 1932, a preocupação com o voto feminino. Ele é introduzido aí, para comparar, ele é introduzido na Suíça em 1978. Portanto, não precisam baixar a cabeça a respeito da nossa capacidade de fazer a nossa própria engenharia política, não. Porque, de fato, a temos feito, nós desenvolvemos nosso sistema parlamentarista ao mesmo tempo que os ingleses desenvolviam o seu. Então, estamos em casa
com questões como a reforma eleitoral e a reforma política. Bem, feito esse introito, deixa eu dizer aqui, viemos aqui discutir. Em primeiro lugar, me permita fazer aquela coisa que acadêmico adora, não? Eu já não sou há muito tempo, mas não perdi o viés, que é definir alguns termos para a gente poder se entender. Do contrário, vamos ficar pensando que estamos falando a mesma coisa, estamos falando de coisas muito diferentes. Pois bem, pessoal, o que é um sistema eleitoral? O que é que nós estamos tentando reformar? O sistema eleitoral é um conjunto de regras. O ponto básico do sistema eleitoral é como é que você transfere, traduz, materializa votos em cadeiras. Cadeiras entendidas como mandatos, como representação, etc. Isso é fundamental. As cadeiras podem ser conquistadas por partidos, podem ser conquistadas por candidatos, mas este é o problema central do sistema eleitoral. Existem diversos sistemas eleitorais que buscam necessariamente atender esse objetivo central, mas ao mesmo tempo outros a ele associados. Eu diria que todos os sistemas eleitorais são combinações diferentes das seguintes variáveis. Primeiro, a fórmula eleitoral. O que é a fórmula eleitoral? É aquela fórmula, em geral, uma fórmula matemática que define como votos serão traduzidos em cadeiras. Existem, basicamente, duas. A majoritária, que deve ter alguns milênios de existência, isso é, a maioria dos votos ganha o que tiver em disputa. Então esse é um sistema que provavelmente nasceu com a humanidade desde que ela se tornou sedentária. O outro sistema, o proporcional, não, esse tem uma história bem mais recente. O sistema proporcional ele começou a ser formalizado, muita gente havia pensado sobre ele ao longo dos séculos, obviamente, mas ele começou a ser formalizado apenas no final do século XIX. Então, ele é muito jovem. A ideia básica era o seguinte: por que tem que ter um vencedor? Por que não termos vários vencedores? E esses vencedores representarem, entre aspas, parcelas dessa votação. Pois bem, desde 46 nós temos uma terceira fórmula, que é a chamada fórmula mista. Isso é, que mistura a majoritária com a proporcional. O Peter vai explicar logo a seguir como a Alemanha conseguiu, pela primeira vez, montar um sistema que combinava a sua tradição de representação proporcional, desde o final do século XIX, com o voto majoritário, tentando buscar o que havia de melhor nas duas fórmulas. Vejam, o voto proporcional, quando ele começou a ser introduzido no final do século XIX, início do século XX, se tornou uma febre no mundo inteiro a partir dos anos 20. Era um sistema eleitoral da moda, da hora. O mesmo aconteceu, porque uma fórmula eleitoral é algo grande, algo a ser comemorado, que mexe com a vida de centenas de milhões de pessoas. O chamado sistema misto entrou em 46 na Alemanha, 46 a 48 teve uma implantação, mas só começou a ter grande fama a partir dos anos 70, quando então novamente se tornou uma outra febre. Foi adotado pela Nova Zelândia, foi adotado pela Rússia, foi adotado pela Itália, foi adotado pelo Japão, enfim, se espalhou por aí, deu certo em alguns lugares, deu profundamente errado em outros. Podemos lembrar aqui a Venezuela, que está pertíssimo da gente, a Bolívia, mas teve o mesmo aspecto do voto proporcional no século XIX. São essas as formas. Segundo elemento, o formato do voto. O voto é dado para candidato, o voto é dado para partido, o voto é um voto único,
Você pode ter opção, você pode votar no candidato e ou na legenda. Você tem votos que expressam preferências, tem votos. O voto alternativo, por exemplo, ele expressa preferências. Em primeiro lugar, mas se esse não for, eu quero o segundo. Indico o segundo. Portanto, há uma imensa quantidade de sistemas que podem ser formados pela conjugação dessas duas e da terceira variável. A terceira variável, eu estou usando o português antigo, círculo eleitoral. Hoje em dia diz-se circunscrição eleitoral. Se alguém for lá no TSE, nos TRS, a palavra correta é circunscrição eleitoral. Mas durante toda a história, todo o século XIX, século XX, no Brasil a gente falava mesmo, era o círculo eleitoral. Tá? Magnitude do círculo eleitoral. Quantos representantes são eleitos em cada circunscrição? Um só ou vários? Se vários, quantos? Se combinarmos esses três sistemas, nós veremos o seguinte. Hoje no mundo existem vários sistemas, mas eu vou concentrar nos principais. Vamos começar pelos majoritários, aquele onde a regra é a maioria. Lembrem-se que a maioria pode ser simples, que também chamamos em português de pluralidade, ou absoluta. Exige 50% mais um dos votos. A simples é simplesmente quem tem mais. Essa, a propósito, é a base do sistema distrital norte-americano em inglês. Quem tem mais. É a pluralidade. No sistema distrital francês, por ser de 3 turnos, é a maioria absoluta. Como é o caso no Brasil para prefeitos, governadores e presidentes. Pois bem, majoritários, podemos ter a pluralidade, Estados Unidos e Inglaterra, melhor exemplo. 2 turnos, França, melhor exemplo. E temos algo que teve muita evidência recentemente no Brasil, que é o chamado distritão. Nós veremos o que é o distritão num segundo. Proporcionais. Proporcionais se dividem em várias formas, mas as duas principais são: lista aberta é o sistema proporcional que existe no Brasil. Sempre existiu, desde o Código Eleitoral de 1932. Lista aberta é o seguinte: você vota no candidato. Existe a opção está lá. Se você quiser votar na legenda, você pode votar na legenda. Por quê? Porque o sistema funciona, como todos nós sabemos. Primeiro, definindo-se um coeficiente eleitoral. Um quociente eleitoral. Uma quota. Qualquer nome será. Que é o seguinte: divide-se o número de eleitores, de votos válidos, pelo número de cadeiras em disputa. Isso aí dá um quociente. Cada partido precisa alcançar o seu quociente partidário. Se ele não alcança um quociente eleitoral, ele está fora do jogo. Então, mostra-se que, embora você vote no candidato, o sistema é amarrado no partido político. Tá? Portanto, esse é um sistema de representação de minorias políticas. Minorias que previamente se organizaram, supõe-se, em partidos políticos. Tá? Portanto, também não corresponde à nossa ideia atual de minoria. Nunca tivemos um partido negro no Brasil, nunca tivemos um partido feminista no Brasil, nunca tivemos um partido regionalista nordestino, por exemplo, no Brasil, nunca tivemos nada disso. Tá? Aqui é uma sociedade homogênea que se divide em minorias, mas que são frações de elite, essas minorias. Pois bem. E a lista fechada. A lista fechada, o partido decide quem vai ser eleito, ele faz uma convenção, organiza uma lista, prioriza essa lista, hierarquicamente, de tal sorte que os votos que entram vão para o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar nessa ordem. Finalmente, temos os sistemas mistos, duas formas que interessa mostrar. Temos o paralelo, que não é o caso do alemão. O paralelo é um sistema realmente misto. Um lado é majoritário, metade das cadeiras, ou 1/3, 2/3, é majoritário, o outro é proporcional. Mas as eleições são separadas.